Graça e paz aos irmãos que estão sendo o fundamento da nossa transmissão, estão aqui. Graça e paz aos membros da nossa igreja que estão participando conosco do culto, das suas casas. Mas um abraço muito especial em você. E passando por nós, parou, Deus já tem abençoado a sua vida. E eu rogo a Deus, sinceramente, que Ele ainda o faça muito mais, muito mais. Vamos abrir as nossas Bíblias, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 1, e vamos ler do versículo 3 ao 11. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande abundância e a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, era para convosco, conforme a salvação. E os santos se sentem confortados, e também pelo vosso conforto, porque ama-se com a mesma eficácia, suportando com paciência os mesmos sofrimentos, nós também padecemos. E a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o serão da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Contudo, em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de toda a sorte de morte, em quem temos esperado e ainda continuará a livrar-nos, ajudando-vos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus. Santo Deus, a Tua palavra está aberta. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Talvez esses dias tenham sido estranhos para você, em muitas coisas. Ficar preso em casa, não poder sair, às vezes, nem para comprar um pão, um refrigerante. E você já está cansado de ficar em casa. Foi muito bom no começo, mas agora não é tão bom como era. E você, de certo, também já fez uma coisa um pouco mais complicada. Se não fez, talvez precisasse até fazer. Conversar um pouco sobre a morte. Sobre a morte. Nós já temos gente chegada a nós que morreu por causa desse vírus. Será que nós temos conversado sobre isso? Mas ainda há uma pergunta mais séria do que esta: como você enxerga a morte? Como? Você tem uma teologia da morte? Nós, como brasileiros, nós nunca precisamos disso, graças a Deus. E graças a Deus agora também, porque Ele continua no controle. Mas nós temos diante de nós uma possibilidade de morte monumental, nunca assistida no nosso país. E nós pensamos nisto. De que jeito? Os filósofos, como Epiteto, Cícero,
Crisóstomo. Esses homens todos falaram sobre a morte. Eram filósofos gregos. Conviveram um pouco na mesma época de Cristo e Paulo. E Epíteto ensinou que a morte não vai ser sentida por nós, que a morte é a ausência de sensibilidade. E como nós não vamos passar daqui para outro lugar, vai ser um lugar em que não vamos ter nenhuma sensibilidade, então a morte já não significará nada para nós. Outros discordam dele e dizem que a morte é dor, é dor. E para você? Nós como protestantes, acho que como ser humano, crentes, nós temos uma dificuldade com o texto da Bíblia. Às vezes nós nos firmamos num texto da Bíblia e esquecemos de muitos outros, ao redor às vezes. É o caso aqui. Nós falamos demais desse texto sobre a consolação que Deus nos dá, a consolação que Deus nos dá, a consolação que Deus nos dá. Mas esse texto também fala de morte, sofrimento, expectativa do pior na frente. E como que o apóstolo Paulo nos ensina a ter uma teologia da vida diante da morte? Uma teologia da vida diante da morte. Note bem que ele começa dizendo que a vida dele é governada por Deus. Ele diz àqueles irmãos nossos: olha, vocês não sabem a natureza da tribulação que me sobreveio na Ásia, que foi além das minhas forças, e eu cheguei a desesperar até da vida. Tribulação, que tribulação, fica difícil dizermos, que o apóstolo Paulo fala disso aos Filipenses, conforme o reverendo Sérgio já leu, e ele diz que estava preso, sofrendo. Nós temos também o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, que em Éfeso ele lutou contra feras ferozes, feras de assustar, e os estudiosos da Bíblia não acham que sejam feras reais, porque o apóstolo Paulo era um cidadão romano, e pela lei romana ele não podia passar por isso. Talvez ele estivesse se referindo a gente inimiga dele, que o tinha feito sofrer agudamente, e ainda continuavam a atrapalhá-lo. E quando a gente chega em Filipenses, Paulo diz algumas coisas àqueles crentes, irmãos nossos, lindas, sobre a vida. Ele diz: irmãos, é uma bênção estar preso, porque o evangelho tem crescido sobremaneira. Ele não disse isso que eu vou colocar agora, mas é como se ele tivesse dito, porque ele enfatiza isso. Ele disse: irmãos, sabem o que é que está havendo com os soldados aqui? Tem dois grupos de soldados. Uns não querem me vigiar de jeito nenhum, por dinheiro nenhum, e outros querem dobrar o seu turno para estarem comigo. Porque você imagina Paulo, um soldado preso a Paulo, ao soldado, de que eles conversavam? Era sobre o vírus? Era sobre jogo de futebol? Ou Paulo estava pregando o evangelho para eles? Então Paulo diz assim: olha, enquanto eu estou preso, a gente que ainda prega mais o evangelho e dá um testemunho, e isso tem feito da minha vida e da expectativa que eu tenho do futuro, que pode ser a morte. Deus colocou no meu coração uma convicção, uma força enorme, de saber que eu estou nas mãos de um Deus poderoso, de um Deus grandioso, de um Deus bondoso, que pode fazer de mim o que Ele quiser. E ele diz uma coisa impressionante, Ele diz à igreja de Éfeso: meus irmãos, eu não tenho a vida por preciosa, desde que eu posso gastar a minha vida inteira não tendo-a como preciosa, para pregar o evangelho a vocês.
Ele diz isso aos Tessalonicenses: eu vos amei como um pai ama o seu filho, a tal ponto de estar disposto a dar a minha vida por amor de vocês. Mas, se nós temos que enfrentar a morte com essa visão da vida e do que Deus quer de nós, Paulo diz que enfrentava a morte também, entendendo que ela significava glória a Jesus. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo chega a dizer aqui no texto que lemos, que quando as pessoas ouvirem as suas histórias, eles vão dar graças a Deus pelo que aconteceu com ele e pelo envolvimento da igreja de Corinto com ele e as orações que eles levantaram a Deus por ele. Coisa linda, meus irmãos. Cristo é glorificado na nossa vida. O apóstolo Paulo chega a dizer uma coisa impressionante. Ele diz assim: eu estou num dilema. Estou num dilema. Partir e estar com Cristo. Isso é infinitamente melhor. Mas ele diz: mas eu tenho outra preocupação. O trabalho com vocês, o ensino a vocês do Evangelho, a pregação da palavra, e isso faz de mim alguém pensando, qual dos dois eu escolho? Mas ele diz: não importa. Note que coisa linda. Não importa se eu parta ou se eu fique, não importa se eu viva ou se eu morra, o que importa é que Cristo precisa ser glorificado no meu corpo. Por isso a teologia da vida e da morte, juntas, inseparavelmente juntas, por Deus, no serviço dele, até a hora que ele determinar, a hora que ele quiser, a hora que ele já escolheu para ser glorificado nos seus santos. É impressionante. O apóstolo Paulo acaba dizendo àqueles irmãos: eu estou entendendo, estou olhando a situação com os olhos e pensando, eu acho que vou ficar. Deus vai me preservar um pouco mais, para que eu ensine mais a vocês as Escrituras. E ele pede uma coisa àqueles irmãos impressionante. É o nosso terceiro ponto: orem por mim. Então, uma teologia da vida diante da morte é uma teologia que entende que nós podemos passar pelo que for, Cristo está conosco. Uma teologia da vida diante da morte é uma teologia que crê que Jesus será glorificado tanto na minha vida como na minha morte. Se eu sou crente nele, se eu vivo por ele, se eu proclamo a verdade dele, ele está me usando para a sua glória. Mas então ele coloca uma coisa pessoal, uma coisa palpável, coisa simples. Ele diz assim: irmãos, orem por mim. Orem por mim, porque as orações de vocês estão no plano de Deus para a minha vida. Eu sou sustentado por Deus, sem dúvida, e Ele sempre o fará, mas Ele conta com a oração sua a meu favor. E quando você lê algumas cartas de Paulo, você fica assustado. A gente pensa no São Paulo, o Santo Paulo, o grande missionário, mas nós não pensamos que um homem como este possa descer as muralhas de Damasco dentro de um cesto, porque o rei quer matá-lo. É a mesma coisa que a gente, não na mesma proporção, mas a mesma ideia. Nós estamos preocupados. Ronaldo Lidório está doente. Ronaldo Lidório, nosso missionário querido, a quem eu mando um abraço de coração, está doente com a esposa. O que vai ser deles? Não sabemos. Deus sabe.
Agora você imagina isso repercutido no ministério do apóstolo Paulo pelo mundo conhecido de então. Todo mundo dizia, e Paulo, e Paulo, e Paulo, e Paulo. Eu perguntei ao pastor na chegada minha, como vai o nosso colega que estava internado? Ele disse, eu não tenho notícias novas, mas me parece que passa bem. Paulo está aqui, humildemente dizendo àqueles irmãos, irmãos, eu preciso que vocês orem por mim. Ele escrevendo a outros irmãos, ele diz assim, orem por mim, para que eu pregue o evangelho como eu devo pregá-lo. Orem por mim, porque abriu-se uma porta diante de mim enorme, eu preciso pregar o evangelho de Cristo com fidelidade. Você já parou para pensar nessas três coisas? Uma teologia para a vida diante da morte. Olha, coisas terríveis me aconteceram, mas Deus me livrou. Ele já havia dito isso em Timóteo, ao jovem Timóteo. Ele disse, Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. A segunda coisa que Paulo diz aqui, que sobre a nossa teologia da vida diante da morte, é a seguinte: você tem que glorificar a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo, quer viva ou quer morra. Esse deve ser o objetivo da sua vida, esse deve ser o alvo do seu viver, esse deve ser o objetivo a ser alcançado, que Deus e Cristo sejam glorificados na minha vida hoje e pela eternidade afora. E também nós seremos sustentados pelas orações dos irmãos. Paulo pede aos crentes de Corinto que orem por ele, pede aos crentes de Colossos que orem por ele. Paulo está constantemente dizendo, eu preciso que você ore por mim, ainda mais agora. Ainda mais agora. Ele está enfrentando uma igreja difícil, pesada, está enfrentando oposição, está enfrentando tribulação de natureza desconhecida por nós, mas ele esteve em naufrágios, ele esteve em perigo de morte muitas vezes, ele foi preso, ele suportou muita coisa em termos de sofrimento. Então ele diz àquela igreja, orem por mim. Um homem chamado Sargan é o filósofo, é o teólogo do naturalismo no mundo, que pôs a criatura em lugar do Criador, riscou completamente Deus da sua teologia e diz que as coisas aconteceram todas por acaso e que nada tem da mão divina, porque divino não há ninguém nesse universo todo, que divino é o próprio universo. E por isso aquela ideia da mãe terra e etc, etc. Pois esse homem estava à morte e foi convidado para dar uma entrevista a uma das maiores redes do seu país, e aceitou. Ele morreu 3 dias depois disso só. E o repórter lhe perguntou assim, que legado o senhor quer deixar para a humanidade? O que é que o senhor quer falar agora, talvez como as suas últimas palavras? Ele disse assim, nós vivemos numa lata totalmente amassada, no meio de bilhões de latas amassadas como as nossas, mas nós é que fizemos o que estamos vendo, mas nada existe de divino nisso, nem agora e nem depois. Coitado, não tinha os olhos abertos, até por Deus, para entender a Escritura Sagrada. E você, querido, entendeu? Você recebeu a palavra para você no seu coração? Você entende que agora você pode ter uma teologia para a vida
diante da morte, mesmo passando por graves tribulações, Cristo será glorificado na minha vida, e a oração dos irmãos vai me ajudar a continuar caminhando. Que assim seja com você, para a glória do nosso Deus. Amém.